Cabelo raspadinho, Cabelo estilo raspadinho, bolsominion, estilo bolsominion, cabelo cortado, uau, vivão. Deu bolo no Deu bolo no francês, francês, ameaçou ameaçou Glenn, Glenn, jornalista não tem não vez. tem vez. Mediocridade na cabeça. Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso episódio 100% sobre política nacional, com um giro por algumas das principais notícias e fatos que ocorreram na última semana. E esse Brasil não nos deixa fazer uma pauta breve e curta, porque tá demais, hein? E hoje aqui comigo temos Diego Schinello. Tudo bem, Diego? E aí, galera, só queria dizer que é melhor me chamar de puta do que me chamar de bolsominion. Quem é o autor dessa frase, cara? É a grande filósofa moderna Bruna Surfistinha. Maravilhoso, hein? Citação a Bruna Surfistinha no Midcast Política. Onde mais você vai ver isso na podosfera, querido ouvinte? Só aqui mesmo. Bom, complementando aqui a nossa mesa virtual de hoje, temos a Alana de Oliveira. Tudo bem, Alana? Olá! Então, não tá nada bem, cara. Nada está bem nesse Brasil 2019, essa semana principalmente, sem condições. Nada está bom. Que isso, gente. Enquanto a gente estiver podendo gravar, então ainda tá tudo bem, pô. Pode não tá uma maravilha, mas enquanto a gente ainda tá podendo falar, tá bom. Enquanto a gente ainda tá vivo. É, tem isso também. E completando aqui o nosso quarteto de hoje, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Obviamente não. Então, boa noite, galera. Você percebeu que essa frase sua foi tipo aquela frase que não se deve falar em nenhum momento, né? Fala, pior que tá, não vai ficar. E aí fica. É verdade. Não existe fundo do poço, só existe uma pá. Não, bons tempos quando a piada era só o Tiririca, né, cara? Eu tô começando a sentir saudade dessa época do Temer, do Tiririca. Mas infelizmente... Pô, eu tô quase com saudade de sofrer bullying na escola. Bom, como já é de praxe, vamos deixar aqui todo mundo alinhado, né, na mesma timeline. Estamos aqui gravando no dia 30 de julho de 2019. Hoje, novamente, vamos ter os blocos já tradicionais, né, com a atualização da lista de comunistas, o bloco de polêmicas, piadas e tretas. Depois tem o Pega Fogo Cabaré e a parte que todo mundo acha chato, além, é claro, dos momentos Carluxo e Panunzio, que alguns ouvintes curtiram na última semana e vai ter de volta aqui no Midcast novamente. E hoje a gente está aqui no estilo vira casacas. Eu estou me sentindo o Felipe Abal aqui hoje. Um abraço até pro Felipe, se ele estiver ouvindo esse episódio. Felipe que já participou de uma gravação do Segue o Fio aqui do Midcast, porque temos aqui uma lista extensa de ouvintes que pediram para mandar um alô e um beijo aqui essa semana. A gente pode alternar aqui, cada um falando um. O que vocês acham? Você que manda, o seu patrão. Quando falar, assim, fulano já tem. Eu sou a favor do método xadrez verbal. Um abraço pro nosso ouvinte, fulano de tal. Esse não é ouvinte, foda-se. Mas... Já é algo genérico, né? Um abraço pro nosso ouvinte, Felipe Abal. A gente tem aqui 8 nomes, acho que cada um pode falar 2 e vai ficando legal. Vou começar aqui então, vou mandar um alô pro Gelson Esbardelotto, espero que eu tenha falado o sobrenome dele corretamente, e pra Rita, que tem 9 anos e é filha da nossa ouvinte Cristiane, que a gente mandou um abraço na última semana, e ela disse que ouve o Midcast junto com a filha, cara. Olha a responsabilidade de vocês, hein? Tem criança escutando Rodrigo. Isso aqui, cara. Tá vendo, Rodrigo? Fica falando palavrão na frente das crianças, depois a menina tá falando palavrão aí também, e vão culpar a gente. Eu não vou dar minha opinião sobre isso, pois ela seria muito polêmica. Melhor não. Aproveita que você não deu sua opinião e lê os próximos 2 nomes aí. Manda um abraço aí. Também pra nossa ouvinte Priscila Aires. De abraço, dê sugestões de músicas, já fica aí a dica para os ouvintes também, a gente está cada vez com mais dificuldade de pensar nas músicas iniciais, então abraço, dê sugestões de músicas, também mais aqui um abraço em família, né, um abraço para o pai e para a mãe do Marcos Robles, ele também pediu um abraço para ele, né. Não, então, pra ele não, ele falou pra mim, na verdade, no caso. Na verdade, pro Midcast, né? Eu tava lá no perfil do Midcast, ele falou, quero um abraço pro meu pai, pra minha mãe e pra você.
Ai. Vamos lá, Alana, lê os próximos 2 nomes aí, por favor. Um abraço pra Tarline, espero que seja isso. Isso, ouvinte assíduo, tá sempre interagindo com a gente lá. E Pedro do Percebeu Podcast, é isso? E ele pediu pro celular dele ressuscitar, então que o celular do Pedro do Percebeu Podcast ressuscite. Pô, essa era pra gente ter deixado pro Diego, que é católico, né? Então... Pô, pois é. Diego, complementa aí, por favor. Vou dar um aviso aqui que esse negócio de ressurreição agora é só ano que vem, tá? Na Páscoa, então é melhor ir dando um jeito de arranjar o outro, que é só na Páscoa. Um abraço aqui também pro Carlos e pro Augusto César, nossos ouvintes. O Guto Augusto César, né? Guto Augusto César. Isso, então tá bom. Fechamos, lista extensa hoje, então se você quiser, no próximo episódio, quiser que a gente também mande um alô pra você, depois comenta com a gente lá no Twitter, no perfil do Midcast, o @podcastmid. Vou falar só aqui rapidinho do PicPay, pra quem ainda não sabe, a gente tem um plano de assinaturas de R$2 lá no PicPay, onde você pode ajudar aqui o Midcast a pagar o servidor, a custear aqui os equipamentos, a poder continuar produzindo mais episódios. Então você procura a gente lá no PicPay por Midcast e contribui com R$2, que vai ser de grande valia aqui pra gente a contribuição dos queridos ouvintes. Bom, vamos então para a lista atualizada de comunistas. Bom, começando aqui a lista de comunistas, o primeiro nome que nós temos é do Edgar Piccoli. Alguém consegue explicar quem é Edgar Piccoli para o ouvinte mais desatento e por que ele está aqui na lista hoje? Não. Eu não sei. Eu coloquei ele por causa da treta lá que apareceu no grupo, mas eu não faço ideia porque eu não ouço rádio. Se quiser eu posso dar uma explicada aqui, alguém complementa, se for o caso. Não, ele é jornalista, né, também, é apresentador lá do programa na Jovem Clã, tô correto? Acho que é no Morning Show, que é um programa então de é manhã. da Bandeirantes, né? Não, é na Jovem Pan mesmo, na Rádio Jovem Pan, no Morning Show. Acho que é Morning Show o nome. E ele, inclusive, ele é ex-VJ da MTV, né? Pra quem não tá lembrando, ele não acompanha Jovem Pan. Rapaz, eu abri a foto dele aqui agora eu lembrei quem é ele, mas nossa, ele envelheceu mal, hein? Pois é, cara. E aí o que acontece? Ele lá no Morning Show, ele é o âncora, né? Sei lá, o host, como se fosse o Emílio lá no Pânico. E aí tem o Caio Coppola, que é um... Como é que a gente pode definir o Caio Coppola? Um direitista, um passador de pano, um bolsominion? É meio difícil de definir ele, né? Não sei se vocês conhecem. Ele é um desserviço, acho que é a designação técnica pra gente dar pra esse tipo de gente. Boa, um bom nome, exatamente. E aí, assim, eu confesso que eu não vi o contexto todo, mas no vídeo que tá circulando no Twitter, o Edgar bateu boca com o Caio Coppola. O vídeo que a gente viu já começa com o Edgar criticando o Caio Coppola, dizendo que ele fica enganando os ouvintes, que ele fica contando mentiras, ele induz os ouvintes menos esclarecidos aí na onda dele, do que ele tá falando. E o Caio Coppola ficou puto, pediu respeito, você me respeita, não sei o quê. Começou um bate-boca absurdo lá. E o Edgar, ele já é meio que um alvo dos bolsominions. Às vezes eu vejo a hashtag do Morning Show no Twitter e ele geralmente é criticado. Só que hoje ele oficialmente entrou para a lista de comunistas porque chamaram ele de comunista lá no Twitter. E foi uma discussão séria, cara. Eu diria, vou até deixar o link aqui na descrição do episódio para quem quiser conferir. Pra ficar melhor só se tivesse o vídeo, o gifzinho do Quercia chamando de mentiroso e caluniador e mentiroso. Não, pra vocês terem uma ideia, quando você pesquisa Morning Show no Google, um dos vídeos relacionados que apareceu pra mim aqui é o Nando Moura falando que o Edgar é um babaca. Então, se o Nando Moura tá chamando alguém de babaca, por mais que eu não acompanhe o Morning Show, eu já fico do lado do Edgar nessa treta aí. Não, eu concordo com você, eu continuo chocado ao perceber que, cara, eu ainda tô chocado porque eu lembro do Edgar na MTV. Aí na hora que eu vi a foto, eu lembrei do Edgar na MTV e falei, gente, como é que pode? Mas pelo que eu entendi também da discussão, o Caio de Serviço Coppola, ele estava tentando trazer o que seriam pontos positivos do governo Bolsonaro, elogiar o governo. No meio da discussão, ele vem e fala como que é possível que depois de 6 meses você não enxergue nada de positivo no governo. Olha, alguém tem que contar para ele, né?
Não, ele não tá ouvindo o Midcast, pelo visto, né? Caraca, fui ver a foto desse Edgar quando ele tava na MTV. Eu lembrei dele também. Pois é, eu também tô nessa mesma situação. Eu não lembrava quem era. Eu abri pra ver a foto e, meu Deus. Bom, caramba, o comunismo envelhece as pessoas. Né? Bom, vocês não querem comentar mais nada, a gente pode ir pro próximo nome aqui da lista, que acho que essa também não é uma surpresa, né? Que é a OAB entrou pra lista de comunista aqui dos bolsominions também. Alguém consegue explicar por que a OAB tá nessa lista? Motivos não faltam, na verdade, né? Mas não foi a OAB que pediu impeachment da Dilma? Como é que ela é comunista? Mas tudo muda. São ciclos que se renovam, entendeu? Depois que o filho de um guerrilheiro comunista armado assumir a presidência da OAB, é claro que ela ia ficar comunista, né? Isso aí, afinal a gente sabe que quem define o caráter institucional são as pessoas que presidem as instituições, né? Não existe nenhuma lei, nenhuma norma, nada que guie as instituições, então da própria cabeça do presidente a instituição virou comunista e é isso aí. Tava olhando aqui e, claro, tem o fato do Bolsonaro criticar o OAB desde de um bom tempo já, né, por ele seria extinta. Aí nessa chamada de que a OAB seria comunista, tem um vídeo do canal do YouTube, não vamos divulgar o canal não, mas tem a descrição do vídeo que é fantástica, aí você entende por que a OAB está na lista de comunistas, né? A descrição diz: o Brasil urge ser passado a limpo e um dos poderes da República será passado a limpo sem mácula do comunismo e socialismo. O povo é bom, o que não presta são as autoridades que protegem os criminosos, principalmente o Supremo Tribunal Federal, tendo como aliado fortíssimo a extinta OAB, que deverá ser limpo. Não a tem extinta OAB? Caralho. Não tem. Tá surgindo essa treta aí de que a OAB foi extinta, porque teve um decreto de 1991 que extinguia a OAB, né? Ele revogava uma lei de 1942, salvo engano, que extinguia a OAB. Só que esse decreto o de 91 foi revogado por um de 93. Então houve um entendimento que como revogaram a revogação, tá valendo, mas aí a galera falou não, porque tem até um artigo aqui que eu coloquei agora na pauta, que o cara tenta explicar fazer esse salto duplo carpado hermenêutico aí, pra dizer que a OAB não existe. Caraca, então durante 2 anos a OAB realmente sumiram com a OAB, né? Aparentemente 93. Sim. Caramba, eu não sabia dessa história não. Eu falei, como hoje, aparentemente, uma parte da OAB tem a intenção de seguir as leis, isso torna a OAB um manto de comunistas, né? Porque normalmente a OAB ela tem se manifestado publicamente, tem lançado algumas notas contra certas declarações do presida, alguma delas principalmente que estourou nessa última semana e a gente vai comentar mais hoje, né? Isso faz com que ela seja um inimigo do Bolsonaro declarado, pois defende a razão. Exato. Falando em razão, os ouvintes, como sempre, têm razão, e o George Alfradi, que acabou de pedir um salve aqui na gravação, acabou de mandar uma mensagem aqui no Twitter, então fica o salve aqui pro Jorge. Alana... Eu diria que salve, George! Puta que pariu. Alana, quer comentar alguma coisa aí? Não, eu tô bem, me sinto representado com o que vocês falaram, realmente faz todo sentido a OAB comunista, né? Sei lá, seguir leis, negócio de lei... Esse negócio de lei com certeza, total, né? Agora o próximo nome aqui da nossa lista, eu vou deixar pro Diego apresentar, porque pra mim foi uma novidade essa pessoa estar aqui, que eu não conhecia até então. Ninguém mais, ninguém menos aqui, aquele que você talvez também não conheça. E eu também não já tarde, mas eu fui pesquisar a palavra comunista no Twitter hoje para montar a nossa lista, e aí tava centenas e centenas de menções ao Padre Joãozinho, que é um daqueles padres cantores lá da Canção Nova. Canção Nova que, para quem não sabe, pode ser qualquer coisa no mundo e no universo menos comunista. Canção Nova que representa toda a ala mais conservadora do pior sentido possível da Igreja Católica. E aí desculpa já, Vitor, pelo tanto de xingamento que talvez venha aqui. Você é da religião, cara. Quem pode xingar é você. Pode redirecionar pro meu perfil que eu rebato. Eu até tentei puxar briga com uns hoje lá nesses comentários, mas ninguém mordeu minha isca.
Mas então, é um padre comum desse que canta, que faz show e que percebeu que o governo está fazendo besteira e começou a denunciar, né, as ações do governo no seu Twitter, né? E aí choveu essa galera que pegou a Bíblia e, em vez de ler, colocou no banheiro para limpar depois de fazer cocô, porque se você é cristão e vota no Bolsonaro, você não entendeu nada do rolê, né? Um abraço aqui pro nosso ouvinte Cristiano Barba, que vai concordar comigo. E aí tava todo mundo falando que ele estava automaticamente excomungado, porque comunista tem que ser excomungado. E aí também não é assim, né? Isso aí vai ser pauta pro nosso, quem sabe, um futuro programa que vai ser lançado aí, o Serviço de Atendimento ao Comunista Católico, mas isso ainda está em estudo, o projeto. Desde já no aguardo aqui, cara. Eu também apoio. Esse podcast. As pessoas entenderem que elas não podem excomungar as pessoas tweetando. O legal, tem um tweet aqui do Padre Joãozinho que ele faz o seguinte questionamento: será que a inteligência do Brasil vai superar a burrice do Bolsonaro? Merecíamos algo melhor. Só esse tweet tem 4.000 comentários, cara. Puta que pariu. Assim, é bom lembrar também que tem a galera aí que votou no Bolsonaro, que fez campanha e que agora esqueceu completamente e tá nessa mesma onda aí também, né, bicho? Chega lá e fala, nossa, que absurdo esse governo. Aí você volta 6 meses lá na página da pessoa e tá lá a pessoa com a camisa Brasil é meu partido. Nossa, tem um tweet dele aqui de 2 horas atrás citando um vídeo do Miguel Reale no YouTube. Tenho medo. Não, ele deu RT no vídeo do Rodrigo Maia fazendo apoio ao Glenn Greenwald. Caramba, ele tá ativista total aqui, cara. Claramente comunista. O vídeo do Miguel Reale, que o Miguel Reale, que é o autor do impeachment da Dilma, lembrar disso, né? O Miguel Reale Júnior, ele publicou um vídeo defendendo a interdição psiquiátrica do Bolsonaro, aparentemente. Que maravilha, hein, cara? Tá errado. Difícil dizer, né? Depende, Rodrigo. Se ele realmente for um autômato, como é que se configura isso? É difícil, cara. Bicho, a inteligência artificial hoje em dia, bicho, faz cada coisa. Bom, temos aqui mais 3 minutos desse bloco. Vamos fechar então aqui a lista com Paulo Coelho. Por essa eu não estava esperando. Essa eu não vi ela chegando, hein? Por que o Paulo Coelho tá na lista aqui de comunistas, cara? Cara, o Paulo Coelho, ele compartilhou uma imagem que deveria estar circulando aí pelos grupos de Zap da família, né? É um JPEG com uma imagem do Clark Kent, Clark Kent, Super-Homem, com a legenda: talvez você não tenha percebido, mas o Super-Homem não é um juiz, é um repórter. Seria coincidência? Rapaz, olha só, hein? Paulo Coelho indo no... Nossa, que triste da DC. Não tem o Superman, a foice e o martelo, aí o Paulo Coelho vai roteirizar agora Superman, a mamadeira de piroca e o... Nem que mais, não sei, a bolsa de cocô. Nossa, cara. O cara comenta aqui, realmente, meu pai tem razão, esse escritor de livros para tolos é um babaca. Tá explicada a fraqueza por pedra. Nossa senhora, cara. Me dá a mão, Vitor, sai dessa lama. Volta pra cá. Bom, fechamos então aqui a lista de comunistas, que foi uma boa lista essa semana, hein? Bons nomes, inclusive com destaque aqui pro Padre Joãozinho, na minha opinião, hein? Foi o destaque da semana. E o soviético só cresce. Exato. Bom, então agora, antes da gente ir pro próximo bloco... Não, vamos pro próximo bloco e lá a gente faz o que tem que fazer aqui. Então, agora vamos para polêmicas, piadas e tretas. Bom, começando aqui o próximo bloco, é engraçado que eu falo como se fosse um programa de auditório, né? Vamos pro próximo bloco, como se fosse entrar um intervalo, só entra um efeito sonoro aqui, né? Mas tudo bem. Você levanta o dedo e grita, comerciais! Eu vou aqui chamar o Paraninfo do selo Fabiano Contarato de Fada Sensata para presentear a figura que temos aqui essa semana. Por favor, faça as honras aí, Diego. O selo vai para o nosso querido e adorado Pedro Cardoso, que não é de esquerda, é de extrema esquerda, segundo ele disse lá foi no Marcelo Tais, né? Isso, foi, isso. Lá no... Como é o nome do programa? Ai, cara, agora tu me pegou, Ele foi Bujanra lá na TV Cultura. É alguma coisa com a verdade, sei lá, né? Provocações, Então,
ouçam lá a aula que ele dá sobre mais-valia e exploração da classe trabalhadora. Vou deixar o link aqui na descrição e realmente ele foi assim, né? Até o Taz ficou meio sem ter o que falar depois da explicação dele, né, cara? Falar que isso é muito sensato, até porque hoje em dia ser de esquerda não significa muita coisa, né? Ser de esquerda hoje é praticamente ser de centro. Então, se quiser ser realmente de esquerda hoje, coloca o extrema esquerda ali na frente para funcionar. Eu sou uma grande fã do Agostinho Carrara e é muito bom quando a gente não precisa separar a arte do artista, né? É muito bom quando a gente consegue gostar dos dois. É muito raro isso, é muito bom quando acontece. É verdade, inclusive eu apoio Agostinho Carrara no GTA, que foi uma campanha que rolou há pouco tempo no Twitter. E aí tem um adendo aqui nesse momento, né, Diego, que acho que um ouvinte que agora eu não anotei o nome, ela sugeriu o nome do João Dória, governador de São Paulo, para ganhar o selo Fada Sensata, e você, como aqui o relator desse momento, ignorou isso, né, rejeitou o pedido, mas você tem um novo badge pro João Dória. Qual seria ele? Isso aqui é uma mera ferramenta pedagógica, né, para em vez de colocar a orelha de burro, a gente trabalhar com reforço positivo, né? Então ele que não fez mais do que sua obrigação, não é uma fada sensata, mas ganha aí né, para manter a nomenclatura, ganha uma estrelinha de gnomo minimamente coerente ao dizer que o que o Bolsonaro falou foi merda, mas isso aí a gente vai reverberar mais na frente. E assim, é foda que quando eu ia grudar a estrelinha no caderninho dele e mandar pra mãe dele ver na agenda, eu já tirei, que ele já veio depois falando merda de novo, falando que nunca se alinhou ao governo Bolsonaro. Meu amigo. Isso aí foi muito cara de pau. E o Bolsodória, né? Bolsodória. Exato. Aí, muita cara de pau, cara. Puta que pariu. Só para contextualizar aqui os ouvintes, o Dória chamou de inaceitável a declaração do Bolsonaro sobre o pai do presidente da OAB, que a gente vai comentar mais pra frente, e hoje numa entrevista pra CBN, o Dória falou justamente isso aí que o Diego comentou, que chega a ser inacreditável, cara. Bom, mas então aqui, né, selo dado pro Pedro Cardoso, estrelinha ali pro Dória, vamos ver se ele evolui ao longo do tempo, acho difícil. Mas vamos então agora começar aqui o bloco para valer com o caso dos hackers de Araraquara, né? Que na nossa última gravação a gente gravou justamente no dia que tinham sido presos os hackers, e a coisa no Brasil tá tão maluca que nesse meio tempo, assim, uma semana, a investigação andou e o tal hacker lá, que é o tal do Vermelho, que o nome dele é, deixa eu ver aqui, qual é o nome do principal cara aqui? Cara, seja lá qual for o nome dele, daqui pra frente ele é o Rubro Hacker. É a melhor nomenclatura que tem, cara. Rubro Hacker. É o Walter Delgado Neto, né, de 30 anos. Ele que foi apontado como o principal cara que fez o hackeamento e confessou que hackeou lá o celular do Moro, até do Bolsonaro ele falou que hackeou, chegou parece que ao número de 1.000 pessoas. E aí teve um plot twist acho que na última sexta-feira, né, quando ele disse que na verdade, ele confessou ser a fonte do Intercept, né, da Vaza Jato, e ele falou que chegou até o Glenn através de um contato que a Manuela Dávila passou para ele. Esse aí foi realmente um plot twist que ninguém estava esperando, ou vocês estavam esperando algo nesse nível? Eu admito que isso me surpreendeu, embora não tenha me tirado algumas dúvidas sobre essa descoberta do Araraquara gate ali do pessoal, descobri que tem tanto hacker no interior de São Paulo, continuo achando estranho, mas pelo que eu entendi, tem um comportamento normal aí, assim. O suposto invasor de telegramas, ele invadiu também o celular da Manuela Dávila, informou a ela que tinha esses dados, perguntou se ela estava interessada, e ela, sabiamente, falou, não vou manter realmente esse contato, mas passou o contato, indicou que ele procurasse o Glenn, que tem muito mais experiência com isso, né? Então ela se comportou naturalmente, assim como ela já publicou uma nota dizendo que tem o celular dela disponível para perícia, assim como está disponível para prestar esclarecimentos, né? Que é uma coisa que a gente esperaria que os principais envolvidos também fizessem e não fizeram. Exato, inclusive o celular de um dos caras foi preso, tinha um app chamado Paulo Guedes, né, segundo a PF informou. É tudo muito estranho nessa história, apesar de já ter
tido bastante coisa, o cara confessou, então, tipo, não tem muito como argumentar em relação a isso, né? O cara confessou, a Manuela Dávila confirmou que ela recebeu contato de uma pessoa com os dados. E o Intercept, ele não divulga a fonte, então acaba que essa narrativa vai ganhando, né? Posso contar uma piada, já que é piadas polêmicas e tretas? Sim, por favor. Vou contar uma piada rapidamente. Foram fazer uma prova um dia e juntaram as forças especiais dos Estados Unidos, de Israel e do Brasil. E a prova era o seguinte, iam soltar um coelho na mata e quem trouxesse o coelho primeiro ganhava. Aí foram as 3 forças especiais para a mata, daqui a pouco volta as forças especiais dos Estados Unidos, não conseguiram depois de um dia inteiro, volta as forças de Israel, não conseguiram depois de um dia inteiro, aí logo volta as forças especiais do Brasil com um rinoceronte todo sangrando e falando, eu sou um coelhinho, eu sou um coelhinho. É isso que essa história me lembra, sabe? Isso me parece muito essa piada. Porque, como que hackers não escondem o IP, não tem pasta organizada, tudo jogado na área de trabalho, cara, não sabe usar um VPN, o que é isso, sabe? Isso é no mínimo esquisito. Não tô falando que não descobriram ali que, sim, talvez solucionaram uma parte da invasão, mas eu acho muito estranho o modo como isso foi feito e serem essas pessoas, esses estelionatários aparentemente simplórios, que eles tenham conseguido invadir todos os aparelhos celulares de mais de 1.000 pessoas, assim. Pelo menos na opinião de alguns especialistas em tecnologia, não é possível que eles tenham feito isso sem ter uma estrutura muito maior por trás em tão curto período de tempo. Porque parece que ele só usou um aplicativo que, tipo, qualquer um pode contratar o serviço e você consegue, através de você sabendo o número da pessoa e tal, você consegue acessar via caixa postal, né, que foi a forma como eles fizeram, e aí conseguir interceptar e pegar o código para poder acessar o Telegram. Mas realmente, no volume que eles fizeram, só 4 caras, sendo que um era o Walter que não tinha ocupação, parece que acho que ele era Uber. Não, Uber era o outro, né? O tal do Danilo. E aí tem o Gustavo que é DJ e a Suelen que era a esposa dele, só que tipo, um já tinha sido condenado por roubo, o Walter por estelionato e falsificação de documentos. Sei lá, ou esses caras são muito acima da média e descobriram uma forma que ninguém até então tinha descoberto, ou ninguém tinha usado, pelo menos, né? E eles foram ousados ao ponto de fazer nesse nível todo, ou realmente tem algo muito estranho. Eu tinha uma teoria, não duvidando da PF, né? Porque, assim, é aquela história, né? Se a gente começa a duvidar das instituições nesse nível, a gente começa também a entregar para o outro lado também ter razão, né? Quando eles reclamam que a investigação do Adélio tá muito estranha, o Bolsonaro continua batendo nessa tecla até hoje, mas quando surgiu a notícia, me parecia que era tipo assim, pegaram os caras ali que já iam ser pegos por estelionato, falsificação, e vão botar na conta desses caras. Mas como o cara confessou, né? Então já fica aquela coisa meio, tipo, não tem muito o que argumentar, né? Não sei o que vocês acham. Eu não sei se ele é um coelho. Só continuo com essa dúvida aqui. A única certeza que eu tenho é que alguém se confundiu aí na cidade na hora de escrever as matérias, porque são os hackers de Taubaté, né? E não de Araraquara. Não, isso faz lembrar aquela capa da Veja, né? Dizendo que era com hackers russos e que passava por Dubai o dinheiro, tinha toda aquela trama lá na capa, né? Acho que agora... foi Isto É. Isso, desculpa, isso mesmo. Isto é, não, verdade. Mas Dubai, você não sabe, é um municípiozinho no interior de Minas, entendeu? Ali do lado do governador Valadares. Bitcoin é uma marca de queijo muito famosa, pode perguntar de Minas. Mas vou aproveitar e perguntar para vocês assim, se aparentemente todos os integrantes do nosso governo usam um aplicativo russo, isso já faz com que o Brasil possa ser considerado parte da União Soviética? É aquela piada de que Curitiba é a Rússia brasileira. Na verdade, o Brasil seria a Rússia russa, né? Pelo visto, já que todo mundo tá no Telegram. Bom, vocês querem falar mais alguma coisa ou a gente pode ir pro próximo tópico aqui? Pra quem é o tempo aí da internet de madeira, rapidão tinha na Deciclopédia tinha o meme da reversal russa, né? Na União Soviética, a polícia hackeia você. Fazer um... tá bom, desculpa. Foi uma piada ruim. Deixa eu fazer um resuminho aqui, só super rápido, assim. Lembrar que, olha, então descobriram os hackers de Araraquara,
Na sequência, a gente já sabe que, então, essas mensagens elas foram validadas, significa que as mensagens, então, elas são reais, não tem mais questionamento sobre isso, né? Pouca gente se atentou, a gente poderia agora ficar em cima do conteúdo das mensagens. Logo depois, o Moro, ele se mostrou extremamente interessado em destruir essas provas. Verdade. Isso foi frustrado pelo STF também, dizendo que isso não é competência dele frustrar. Aliás, ele deveria estar afastado dessa investigação, já que ele é uma das pessoas interessadas. E logo na sequência também, os hackers disseram que há cópias dessas mensagens em diversos outros servidores espalhados pelo mundo, então não adiantaria destruí-las, não dá para fazer essa queima de arquivo tão facilmente, né? Que é o mínimo que um hacker tem que fazer, né? Cópia em mais de um lugar, né? Pelo menos a gente espera isso de um hacker, né? Já que o cara tá fazendo merda, que faça direito, né? Mas enfim. Só que, lembrando que eu, pelo menos, não apoio nada do ataque do hacker, né? Apesar de terem mostrado as mensagens e tudo que está sendo exposto pela Vaza Jato, realmente foi um crime o que esses caras, ou seja lá quem foi, cometeu, né? Próximo tópico aqui, qual que vai ser? Bolsonaro cortando o cabelo, é isso mesmo? Alguém consegue dar uma introdução sobre isso? Porque é uma coisa tão inacreditável. Tem uma introdução que ela é perfeita, Vitor. Que é a nossa música de abertura. Caetano Veloso estaciona carro no Leblon. É bem no mesmo nível, cara, só que isso é levado a um nível muito absurdo, assim, sabe? Ele aparentemente ele cancelou uma reunião com um ministro francês ou alguma coisa assim, para poder cortar o cabelo. Tá que pariu, cara. O pior é que a imagem dele cortando o cabelo, o cara tá cuspido e escarrado na imagem do Hitler jovem, assim, tá? Ou do Hitler dos filmes, tá muito bizarro. Dos filmes principalmente, né, cara? Parece bastante aquele cabelinho de cuia dele, né? O foda é que ele aproveitou esse momento que ele tava cortando o cabelo, né, pra se filmar e disparar mais coisa contra o advogado lá, o pai do presidente da OAB, né? Que já é a segunda vez que a gente menciona, não sei se a gente já entra nesse tópico aqui, melhor deixar pro final, né? Pra fazer o combo lá do Bolsonaro. Porque é uma coisa mais séria mesmo, a gente deixa mais pra parte exatamente. Chata. Mas então foi isso, o Bolsonaro apareceu aí em rede nacional, porque o Jornal Nacional publicou esse vídeo, cara. Eu assisti esse vídeo a primeira vez no Jornal Nacional, o Bolsonaro, nosso presidente da República, cortando o cabelo ali pra todo mundo ver. E basicamente é isso, né? E assim, era o ministro de Negócios Exteriores da França, que tinha uma reunião marcada, uma reunião de trabalho, no horário de expediente, né, com um ministro que veio para o Brasil, suponho, né, não era um embaixador da França aqui, era um ministro de Estado da França que estava aqui, né, e aí ele ele deu umas declarações primeiro que ele não sabia com quem ele ia se reunir, aí mandou cancelar, e claramente mandou cancelar para cortar o cabelo, porque afinal de contas a gente sabe que marcar a hora no salão é um horror. E aí soltou um monte de impropério falando que o Brasil, que falou um monte de merda de terra indígena, que a gente vai tocar depois nesse assunto um pouco mais sério, mas dizendo que as terras indígenas inviabilizam, né, a economia brasileira, que a gente vive de commodities se a gente demarcar a terra indígena. E aí ele abriu a torneira de impropérios para evitar o bip e ficou o tempo inteiro cortando cabelo, e quando o cabeleireiro passava a tesoura na cabeça dele, em vez de cair cabelo, caía merda, aparentemente. Não, e esse caso já emenda com o próximo tópico aqui desse bloco, né, que foi lá o porta-voz num dos melhores vídeos da semana, assim, que é uma coisa tão bizarra, mas tão grotesca a resposta que ele dá pro repórter, que dependendo do tempo de edição, vou ver se eu consigo botar o áudio aqui para quem não acompanhou, mas vocês conseguiriam dar uma descrição sobre o que foi esse caso aí? Eu fiquei sem palavras quando assisti o vídeo, sério mesmo, quando vocês mandaram lá no grupo. Não, mas isso aí tá explicado já. Tem alguma dúvida sobre isso? Não, mas qual foi a pergunta do jornalista, porra? Não, mas tem uma dúvida sobre a pergunta do jornalista. Não, mas qual foi a pergunta do jornalista, Diego? Você ainda não respondeu, por favor. Não, mas tem uma dúvida, já tá respondido, tá aí. O presidente respondeu isso aí já. Opinião do presidente.
A gente vai explicar pros ouvintes ou a gente vai ficar fazendo igual foi na entrevista? Se eu tivesse condição de ter pena de alguma pessoa que tá nesse governo, daria pra ter pena do Rego Barros, assim. Porque, cara, ser porta-voz nessas situações deve ser uma merda, bicho. Cara, a pergunta do jornalista foi basicamente sobre a declaração do Bolsonaro de que o Glenn teria cometido algum tipo de crime, que ele poderia ser preso aqui no Brasil, né? Ele não seria extraditado, mas ele poderia ser preso aqui no Brasil. E o jornalista perguntou, mas qual o crime que o jornalista cometeu? E o Rego Barros disse, não está explicado já? Não está claro qual o crime? E o jornalista insiste nisso e o Rego Barros não tem resposta, ele não tem o que responder. Até o ponto que ele diz que as declarações do presidente são baseadas em percepções pessoais. Não, o foda são os outros jornalistas que eles começam a também perguntar, né, cara? Não, mas realmente não tá claro, não. Começa um burburinho na sala, né, cara? Alana, você quer comentar alguma coisa? Você tá muito quietinha aí. Esse negócio tão constrangida que eu nem cheguei a ouvir o vídeo inteiro, porque tem coisas que eu não consigo. Então eu não vi até o final. Bom, fechamos aqui polêmicas, piadas e tretas, porque os próximos blocos estão pesados, então acho que a gente pode já correr aqui e partir para o próximo bloco. O que vocês acham? O que você acha, Diego? Sim, menciona que tem os links aí na descrição, né? Sempre rola essa. Porra, você não aí. Conseguiu pegar a deixa, cara. Era pra você gritar a merda da abertura. Foi mal. Não, mas aproveitando. Que o negócio tá apertando meu braço aqui, eu tô. Pior que eu achei que ele tava enrolando pra poder me dar um susto aqui de novo. Mas comenta aí então, Diego, os 3 tópicos que a gente não vai falar, mas dá só uma pincelada aí então. Então, tem, né, link na descrição do episódio, o belíssimo logo da Embratur que a gente comentou uns episódios atrás, que usaram a fonte sem pagar copyright, aí o dono da fonte falou que não pode, né? Puta que pariu. Nessa onda de ministros de férias, né, que agora todos os ministros tiraram férias, o excelentíssimo senhor ministronauta foi para os Estados Unidos e, mesmo de férias, levou uma assessora, que eu acho uma crueldade aí, né, de respeito aos direitos do trabalhador. E aí teve também a nossa queridinha do Vitor, a Tabata Amaral, falando que é muito grata ao namorado dela pela ajuda na campanha. Podem conferir o link na descrição. #gratidão, cara. Inclusive, se quiser ser grata a mim também, eu aceito, viu? E pega fogo, cabaré! Caralho! Estourou tudo aqui, cara. Foi um negócio apertando teu braço aí, cara? É o fogo que tá aumentando. Tinha passado. Daqui a pouco vem minha mãe aqui no quarto. Tá gritando o que aí, menino? Vai dar todo desregulado teu exame aí, cara. Bom, começando aqui mais um bloco, né? Pega Fogo Cabaré. Eu acho justo a gente começar pela treta entre o Major Olímpio e o Alexandre Frota, que inclusive o Alexandre Frota ele já entrou, né, para a lista de comunistas aqui recentemente, e faz todo sentido o Major Olímpio estar atacando ele. O que vocês acham? Cara, alguma coisa faz sentido dentro do PSL? É isso mesmo que você está me dizendo? Não, olha só, se tá dentro do PSL, o Frota já é um comunista, então o Major Olímpio atacar ele faz um certo sentido, né? Pô, com comitê de ética. Explica comitê de ética dentro do PSL. Sei lá, né? Explica pra gente aí, Alan, você conseguir. Qual foi a treta aí que aconteceu entre os dois? Aparentemente o Major Olímpio vai entrar com um processo por danos morais por causa de uns tweets do Alexandre Frota. E enfim, não tenho detalhes. Mas é isso aí. É isso que chegou. Que assim, ponto tinha chegamos, publicado né? uma série de tweets falando que o Major Olímpio tinha instalado uma milícia de ex-PMs dentro do PSL, né? Isso vai ser o suficiente para poder levar o Frota para o Comitê de Ética do PSL. Imagina a galera lá julgando, cara. As regras estritas de decoro dentro do PSL. Pois é, cara, se o presidente não tem decoro nenhum, como é que deve ser as regras dentro do PSL, cara? Eu fiquei curioso agora pra saber.
Não, eu acho que o erro aí foi que ele disse que quem instalou a milícia dentro do PSL foi o Major Olímpio. Então tem um erro aí, realmente ele tá passando por cima, não foi o Major Olímpio que instalou a milícia dentro do PSL. Todo mundo sabe, tá errado. Para bom entendedor, minha palavra basta, né? Até porque não queremos ser processados aqui por danos morais. O PSL está numa disputa enorme agora, porque estão vindo as próximas eleições aí, né, eleições municipais, e eles estão tentando escolher quem é que vai se candidatar em cada uma, né? Então o pessoal já começou a brigar internamente, e isso faz com que algumas pessoas, como o Frota, eles até pareçam coerentes. Não, e principalmente acho que São Paulo tá no furacão desse problema aí, porque o Major Olímpio ele é o mais votado, né, senador da história de São Paulo, né, e a Joyce Hasselmann, inclusive, já ventilaram o nome dela para concorrer à prefeitura de São Paulo. Então, com certeza deve estar tendo um racha aí entre os dois, justamente por conta do diretório paulista, né, pelo menos é o que eu consigo imaginar. E eu não sei como é que a Joyce Hasselmann, se ela fosse candidatar mesmo, ela vai fazer, né, porque o Dória agora já está se desvencilhando do Bolsonaro. E ela é amigona do Dória, né? Levou o Dória lá para fazer encontro com o Bolsonaro na época da eleição e tal. Apesar do Dória falar que nunca se aproximou do Bolsonaro, né? Vai ser curioso acompanhar isso aí também, né? Fica a dúvida de quem é que vai sobreviver quando o PSL implodir, porque isso vai acontecer em algum momento. Vai implodir em algum momento, porque isso é só um partido de ocasião. Todo mundo se juntou em volta do PSL para essa candidatura do Bolsonaro. Vocês vão lembrar que o PSL estava esvaziado no início de 2018 e o Bolsonaro não tinha por qual partido se candidatar. Nenhum partido queria aceitá-lo. Então ele caiu no PSL e puxou muita gente ali. Muita dessa gente extremada e amalucada foi junto com ele. Agora esse pessoal não se entende porque eles nunca tiveram uma bandeira para estar presente realmente dentro de um partido, né? Só aproveitaram a ocasião para se eleger e daqui a pouco eles devem começar a abandonar esse barco. É o partido que está fadado a implodir. É verdade, cara. Bom, vamos lá. O próximo tópico aqui do Pega Fogo Cabaré é sobre o presidente do INCRA. Eu vou pedir ajuda de vocês porque eu não acompanhei essa treta aqui, hein? Antes da explicação, eu vou fazer um quiz com nossos ouvintes. Você, ouvinte, que tem menos de 20 anos, sem pesquisar no Google, sem perguntar para papai e para mamãe, comenta lá no Twitter ou no Instagram do Midcast o que significa a sigla INCRA. Vai lá, agora. A gente vai esperar. Não vai esperar não, porque tá tarde, mas comenta lá, sem pesquisar no Google, viu? Eu vou saber. Bicho, essa é uma das siglas mais escrotas que tem, assim, no governo, bicho. Você viu? Pô, eu acho ela mal bonita. Cara, eu não gosto dessa sigla, não. Mas não, a sigla em si pode ser bonita. Agora, quando você diz o que significa a sigla... É o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Então, mas qual foi a treta aí pra estar aqui nesse bloco do Pega Fogo Cabaré? Cara, praticamente todos os ministros ou cargos de chefia do governo, eles tendem a discordar um dos outros, principalmente os militares com relação à ala Olavete ideológica, né? E o novo nome que ele tá aí já começou a ser cogitado para ir embora, já está na linha de fogo, é o Jesus Correia, que atualmente é o presidente do INCRA. Então você já tem reclamações sobre ele e a gente não sabe se ele sobrevive até o final de agosto. Lembrando que ele é um general, né, cara? Não é patente alta, né? A hierarquia já foi embora quando a gente elegeu um capitão, né, da reserva. Queria explodir. Capitão da reserva terrorista. É verdade. Não, e aí na reportagem que tem aqui, vai ter na descrição, né, que é do Estadão, dizem que para piorar ainda mais a situação do cara, ele era padrinhado pelo Santos Cruz, que já foi chutado do governo, né? Então, realmente, eu acho que quando o Carluxo tuitar contra ele, aí eu acho que define isso, cara. Porque tem também aquela coisa, acho que talvez a treta dele maior seja com as forças ruralistas, assim. A gente não sabe exatamente quais são os interesses dele ou a quem ele defende, mas ele parece querer seguir os trâmites legais para a entrega de títulos de posse de terra de alguns fazendeiros, e como ele está seguindo os trâmites legais, os ruralistas reclamaram. Por que não dá logo o título da terra pra gente? Mas a gente não tem a demarcação exata da sua terra, é até onde a vista alcança, me dá logo esse título. Ele não aceita essa lógica, e estão começando a questionar se ele está a favor realmente do governo, ou se ele já começou a ser um novo melancia. Exatamente, melancia, eu vou
casar aqui no chão R$10, como se ele cair entre alguém da UDR. É verdade. Cara, muito provável, muito provável. É verdade, cara. mas nesse link, o legal desse link aqui do Estadão é que tem uma foto do Frota, né? Porque é uma coluna, então tem várias notícias. Tô vendo essa foto aqui. A foto do Frota com o Mickey, cara. Ai, eu só vou fazer um comentário sobre essa foto. Ator pornô. Alana, você quer comentar alguma coisa? Não tenho nada a comentar sobre isso. Já tô bem representada. Eu acho que a Alana vai querer comentar então no próximo tópico, né? Que Ai, é um. Cara. Olha. O próximo tópico, eu vou dar a introdução aqui, Alana. Aí, se você quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, porque eu sei que você gosta dessa galera aqui. Que foi o MBL admitindo a culpa pela polarização no país e dizendo que exagerou em sua agressividade retórica. E aí, Alana? Cara, por onde eu começo? Porra, exagerou. Ai, gente, olha, assim, não tem a menor condição. Primeiro, não tem como acreditar que isso é uma, sei lá, autocrítica, meia culpa, não sei. Porque, cara, primeiro eles inflamam o discurso e é muito fácil ser radical e tal contra o governo PT, né? E aí agora que realmente entrou um governo super radical e reacionário, aí agora eles acham que é momento de moderar, né? Agora a gente não, esse governo aí não vai, sabe? Não vai querer bater de frente com esse governo, vai ficar ali na deles. Pra mim é mais um querer, sei lá, se esconder, querer não caçar problema pra si, do que realmente admitir qualquer tipo de culpa. E eles ainda falam, ele, né, foi o, sei lá, presidente, fundador do MBL, falou que, ainda fala que acha que o PT é pior, né, que o Bolsonaro. Então, assim, tem nem o que dizer. A gente tem que chutar o MBL. Não, e aí perguntaram nessa entrevista, vai ter link aqui, né? Foi uma entrevista para a Folha, tipo assim, né? Em relação à questão do balanço que eles fazem a eleição de 2018, aí perguntaram, né? Se em relação ao liberalismo, né? Que eles apoiavam muito a questão do Paulo Guedes e tal, e aí eles falaram que o liberalismo político perdeu força, e aí eles perguntaram, vem daí o distanciamento do MBL com o Bolsonaro? Ele botou, aí eles falaram, em parte sim, a direita que surgiu no Brasil é dividida em 3 partes. Uma é baseada na ideia de ordem, outra é moralista, quase udenista, a da Lava Jato, e a outra reformista e modernizadora, a do MBL. Agora eu quero saber onde é que ele botou a parte do Olavo de Carvalho, porque para mim ela não se encaixa em nenhuma das 3, né? Ou eu tô errado? Pois é, né? Eu não sei. Eu não sei como é que eles fizeram essa divisão, essa análise deles aí. Eu não consegui alcançar exatamente o que eles estão enxergando ali. Para mim nada faz sentido. E sei lá, falando nessa agora de ter um discurso mais apaziguador e fazer trabalho de base, coisas assim, eu estava comentando com o Rodrigo que eles estão aqui no bairro, estão há algumas semanas, assim, no dia da feira, fazendo pesquisa de satisfação no bairro, querendo saber melhorias e coisas assim, sei lá, estão aí nessa mudança de estratégia, mas que, cara, para mim, enfim, tem nada de autocrítica ou de sei lá o que, assim, é só eles viram que não vão conseguir cooptar, não conseguiram espaço, né, nesse governo super reacionário e estão tentando encontrar, assim, né, um outro jeito ali, mas enfim, cavaram a própria cova, agora que se fodam. Eu acho que o MBL, no fim das contas, ele sempre quis ser um, sei lá, um partido político, arrumar alguém para bancar eles ali, e eu acho que aí, tentando ser um pouco mais moderado, né, eles já criaram uma base deles, né, então até falaram que eles perderam 400 mil seguidores em diversas redes sociais depois de ficar criticando o Bolsonaro, que foi pouco menos de 10% do seu público, então ele já tem uma base fiel. E aí, adotando-se essa postura mais moderada e expandindo, talvez eles tentem algo nesse sentido. Mas, para mim, nesse momento, eles só estão aparecendo tanto falando nisso porque eles estão com aquele documentário que a gente já até comentou aqui, né? Que o MBL vai divulgar com todas as filmagens que eles fizeram da parte ali do impeachment, que vai ser um contraponto ao documentário lá da Petra Costa. Eu acho que eles estão fazendo isso mais para se manter nos holofotes e quando sair o documentário, o nome ainda tá, tipo, no noticiário. Eu acho que é mais por esse lado, na minha opinião, né?
Acho Sei, que eu sim. tenho memória. Eu tenho memória. Eu tenho esse mal, eu lembro das coisas. Então eu falo, MBL por si só não existe. Vocês vão se lembrar que quando começaram a perceber que o pessoal do MBL ia se candidatar, rapidinho descobriram que na prática o MBL representava alguns partidos e recebia investimento financeiro desses partidos. Por sinal, o partido pelos quais eles se elegeram, o DEM e o PP, além de investimento financeiro do pessoal da Fiesp também. Então essa galera, ela representa certo investimento financeiro. Se eles decidiram, aparentemente, fazer uma mudança, na minha percepção, é que tem um indicativo de que quem sustentou o MBL desde o início, também tem uma postura de se desvincular do governo e tentar seguir outra linha, né? Mas eles continuam ali a serem comprados, essa é a verdade. A gente tem essa molecada ali, é um bando de produto, eles se venderam para um certo capital, e agora eles continuam a representar esse capital, eles não têm realmente opinião, ideologia forte, não defendem nada além do próprio bolso. Não, é só lembrar aquela foto infame que saiu, né, deixa eu ver quando que é a data disso aqui. Um tempo ainda, acho que foi antes do impeachment, né, do Kim Kataguiri, com vários deputados, com um certo membro da realeza suíça. E também, se você reparar na foto, você consegue ver também uma pessoa com o cabelo um pouco diferente do que está hoje, mas dá para reconhecer também, né? o futuro presidente, o futuro chanceler. Exatamente, cara, exatamente. Mas, Alana, perguntar, Alana, você acha que o MBL ainda vai ter força para puxar a gente para a rua nos próximos tempos, eleições municipais, ou a força dele já se esgotou? Olha, eu acho que no futuro próximo, assim, acredito que não, porque pelo que eu vejo, sei lá, a tendência é o governo puxar essas manifestações cada vez mais reacionárias, assim, e o governo cada vez mais indo para a extrema-direita, se radicalizando e tentando puxar as pessoas mais para esse lado, assim. Eu não consigo ver MBL mobilizando gente nesse momento, não. Não sei, de repente um 2022, Dória vindo aí, Partido Novo, sei lá o quê, não sei como é que vai estar, mas, assim, pelo menos durante este governo Bolsonaro agora, não sei. Eu tô de acordo com a Alana, principalmente porque na última manifestação pró-governo eles foram hostilizados, né, o MBL, então Sim. Acho que a força motriz dos protestos e principalmente da radicalização vai ser vinda dessa ala maluca aí que apoia o governo, né? Bom, vamos fechando por aqui então o bloco, conseguimos fazer aqui dentro do tempo, podemos ir para o momento Carluxo? Diego, momento Carluxo é todo seu, cara. Então, dessa vez não é um tweet só, né? É uma entrevista, então eu vou pedir auxílio dos colegas pra gente fazer um pequeno jogral. Né? Porque tem a fala do entrevistador e tem a resposta do Carluxo, porque para falar do que tá no título tem que ter esse vai e volta. Entendi. Você quer que eu faça então a parte do entrevistador? Pode ser. Tá, mas em qual parte aqui você quer que eu fale? Aqui esse primeiro, Carlos, como você se sente vendo a filha da Gretchen? Então vamos lá, ô Diego, só lembrando que isso aqui ocorreu no... Não vamos divulgar em qual foi o podcast que isso aconteceu não, pra não dar palco pra maluco, né, cara? Foi um podcast por aí que aconteceu isso, enfim. Sei nem se a gente deveria deixar o link na descrição, também não vamos deixar link na descrição nenhum. Aconteceu isso, gente, acredita na gente, foi um podcast... Já vamos fazer o jogral aqui pra ficar bem verossímil. Exatamente. Então vamos lá. Então, Carlos, como você se sente vendo a filha da Gretchen imitando você 24 horas por dia? Rapaz, eu já fui questionado uma vez assim, falei assim, cara, como é que essa menina, quando eu tinha 17 anos, ela era o sonho de consumo da molecada. A gente leva na brincadeira. Ela era gostosa, né? Nossa, descasquei demais com a sexy dela. Meu Deus do céu. Rapaz, pô, não foi só você não, cara. Não foi só você não, isso aí. Tá que pariu, cara. É isso, gente. Momento Carluxo admitindo que ele teria se masturbado vendo a revista dela, né?
Se ele usou o termo descascar, então é descascar. É ideia dela não, vamos corrigir e falar dele, né, cara, porque... É verdade. Bem observado, Rodrigo. Mas é isso, mais alguma coisa pra comentar? Fechamos por aqui o momento Carluxo. Não, é só pra lembrar que a gente faz piada com o Carluxo também, mas ele não deixa de ser esse tipo de gente. Exatamente, cara. Ele falou pra variar outras barbaridades nessa entrevista, mas não vamos dar espaço pra isso aqui, né? Vamos então agora para o momento Panunzio. A gente tem 2 tweets do Panunzio aqui, né? Até que ficou pra escolha. Ele tem produzido bastante nesse site do Wilder. Ele foi um dos primeiros lá a comentar sobre o corte de cabelo do nosso Bozo. E ele diz: e ficou lindo com esse cabelo. Em quem será que o barbeiro presidencial se inspirou? Daqui a pouco tá cheio de miliciano com esse mesmo estilo de corte que fez muito sucesso na Europa há 90 anos. E, cara, eu não duvido nada que daqui a pouco vire moda e tá um monte realmente de miliciano, de bolsominion aí repetindo esse corte de cabelo dele. Se colocar um bigodinho ali, vai fazer a figura completa. Só lembrando que quem falou isso foi o Panunzio, tá, gente? A gente tá só reproduzindo aqui a ideia dele, tá? Só pra deixar isso claro. Mas não tem nada demais a dizer que o corte de cabelo ficou igualzinho ao corte de cabelo do Hitler. Rodrigo, por favor, vamos tentar não ser processados, cara. E o outro momento, qual foi, Rodrigo? O bom é saber que, enquanto uma parte da direita caminha para a irracionalidade, outra amadurece politicamente. Falo de Kim Kataguiri, Fernando Holliday e Alexandre Frota. Além disso, demonstraram ser capazes de fazer autocrítica, coisa que políticos não sabem o que é. Caramba, desculpa ter ido enquanto você falava, cara, mas não deu pra segurar. Não dá, cara. Pô, bicho, amadurece politicamente. No caso do Kim Kataguiri, tem muito pra amadurecer, né? Pois jovem. Exatamente. O Holliday também, né? Se for por esse critério. Cara, em algum momento a gente vai descobrir que sei lá, cara, o Holliday é ameaçado, alguma coisa assim, porque, sei lá, vez ou outra, você pega algumas pessoas comentando como que é possível que aquela pessoa que tá lá na Câmara e conversa com o pessoal direitinho, que parece educado, ele se transforma quando ele pega o microfone e começa a falar um monte de coisas que parece decorada, um monte de besteira decorada para a extrema-direita, e que isso não condiz com o comportamento dele fora de lá. Pra mim é uma figura muito, muito estranha, cara, muito, muito esquisita. Eu fico muito na dúvida sobre o que esse sujeito tá fazendo ali. Cara, mas tem muita... A partir do político, né? Essa galera que costuma trabalhar com juventude, eles sempre trabalham nessa chave do discurso falado. É só você pegar, por exemplo, um jovem da UJS, você está com ele na mesa de bar conversando, ele tá falando normal, aí o microfone tocou na mão dele, aí a garganta já aumenta, ele começa a fazer o mesmo discurso mecânico, com a mesma entonação, as mesmas vírgulas e gritando. Então essa molecada ela é muito bem treinada nessa retórica para se vender, né? Para se promover baseado nisso, nesse tipo de coisa, e aí chega uma hora que o personagem engole a pessoa, né? E aí você não sabe mais quem que é o militante de cima do palanque e quem que é o ser humano. E vocês acabaram de presenciar a extrema capacidade do Diego de pegar qualquer gancho para falar mal da UJS. Então vamos agora para a parte que todo mundo acha chato. Bom, começando aqui então nosso último bloco, como bem colocou aqui, não sei quem aqui na pauta, soltaram a coleira do bode, porque novamente em uma semana o Bolsonaro conseguiu falar uma quantidade de impropérios tão grande que a gente até tirou lá do Polêmicas, Piadas e Tretas e jogou aqui pro último bloco. Por onde que a gente consegue começar aqui sobre o Bolsonaro? Porque parece que ele realmente perdeu o filtro total. Ele já não tinha, mas tinha muitos analistas políticos que falavam, não, quando ele chegar lá na presidência ele vai dar uma amansada, vai dar uma acalmada, não vai ser aquilo que ele era como deputado, e acho que ele aproveitou o recesso do Congresso, quando as coisas ficam mais tranquilas em Brasília, para assim, atacar todo mundo de qualquer tipo e achar que, sei lá, ele é um soberano absolutista, alguma coisa assim, que ele não precisa se importar com nada, né? Com rito nenhum. Por onde que a gente começa aí?
pelo caso do helicóptero? Cara, esse pessoal tá um pouco em ordem aí, mas isso é o Bolsonaro, assim, é isso que ele era durante a campanha, é isso que ele sempre disse, que ele sempre propagou. Estranho era ele estar sendo controlado durante esses 6 meses. Eu acho que a palavra é realmente controlado, né? Acho que tem talvez a principal fala mais complicada e pesada e aversiva dessas que ele proferiu nos últimos tempos, foi sobre o pai do Felipe Santa Cruz, que é o presidente da UAB. O pai dele era o Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, né, que desapareceu durante a ditadura militar. Ele era integrante da Ação Popular, então, que era uma organização contrária ao regime da ditadura. Ele foi preso em 74 e ele nunca mais foi visto. Acho que nessa época o Felipe Santa Cruz tinha 2 anos, alguma coisa assim, e o Bolsonaro veio atacar o Felipe Santa Cruz, dizer que se ele quisesse saber o que aconteceu com o pai dele, que o Bolsonaro sabia. Essa foi a fala, né? E aí vocês já deduzem o impacto que isso tem. Você imaginar que o seu pai desapareceu, simplesmente desapareceu, pelas opiniões que ele tinha. Ele tinha opiniões, ele era contrário ao governo, e ele desaparece um dia, é levado pelo governo, provavelmente morto. E a gente tem documentos que provam que isso foi uma ação do governo, uma ação do Estado, que ele não foi perseguido ou morto ou desapareceu de outra forma. E Bolsonaro vem com essa fala, e vem em conjunto também com desacreditar a Comissão da Verdade, né, dizer que aquilo era tudo balela e coisas assim, que a gente já estava habituado a ouvir ele dizer esse tipo de coisa, mas quais as consequências? Muita gente começa a se perguntar, peraí, agora ele é presidente, ele não está mais em campanha, ele pode continuar a falar aquilo que ele falava em campanha, ele pode continuar a ter esse tipo de comportamento, ele pode dizer que tem informações sobre um desaparecido, como se fosse brincadeira? Exatamente, Rodrigo. Belo resumo, cara. Foi, assim, perfeito. Diego e Alana, o que vocês querem comentar a respeito desse ponto? Se já quiser introduzir nos outros absurdos que ele falou, podem ficar à vontade aí. Eu não tenho muito o que comentar, assim, mas é mais que nada disso me choca, porque, de fato, são coisas que ele sempre falou. Ele, lá no gabinete dele de deputado, tinha as fotos de todos os ditadores da ditadura militar, e aqueles são os grandes ídolos dele. Então, esse sempre foi um modelo que ele seguiu. E agora ele tem aí milhões de votos que validaram o discurso dele. Então é óbvio que não, ele não vai parar de falar essas coisas. Ele agora está validado para poder dizer tudo que ele quer falar. Então é isso, assim, nada disso, infelizmente, nada disso me choca, me surpreende, né? É o que é esperado dele. Ele falou que o Santa Cruz lá tinha sido morto pelos próprios militantes da esquerda, o que a documentação da aeronáutica desmente. Como o Rodrigo falou, foi uma ação do Estado, né, e como ao se referir às vítimas da ditadura, né, a gente costuma dizer que ele não desapareceu, ele foi desaparecido, né? Ele, assim como centenas de outros, milhares de outros, né, é de uma crueldade, assim. Sim. Eu lembrei daquela cartaz que tinha na porta do gabinete dele, na Câmara dos Deputados, né, dizendo para as famílias dos desaparecidos da guerrilha do Araguaia, quem procura osso é cachorro. Exatamente. Sim. E aí eu penso nesse tipo de crueldade tão baixa, sabe? E eu volto lá no que eu falei no começo. Como é que alguém que, sei lá, profere alguma religião que se diz baseada, qualquer religião agora falando, se diz baseado no mínimo de convivência com o próximo, de amor, de respeito, ouve isso, vê isso e acha normal, e acha tranquilo, e acha que tá tudo bem, ele tá só brincando. Não, gente, imagina você cresceu sem seu pai, sabendo que seu pai foi morto pelo Estado, e aí agora vem o chefe desse Estado tirar onda com a sua cara, basicamente. Exatamente. E ainda dizer, não, eu tô acobertando um crime, porque se você alega que você sabe o destino de um desaparecido e você não denuncia, você tá acobertando um crime, e isso é crime, né? E vai além da mera quebra de decoro por protocolo ou por liturgia do cargo. Isso é um crime. Se você sabe se você vê, presencia ou sabe de um crime e não informa as autoridades, você está cometendo um crime. E aí vai ficar por isso mesmo?
Exatamente. Eu até tuitei isso, acho que foi ontem, né, depois dessa fala dele, que assim, se você apoiou o Bolsonaro durante a eleição e mesmo depois de todas essas merdas que ele tem falado, a gente já listou aqui um monte semana passada, já começou a listar as dessa semana, e pra mim ele rompeu totalmente a linha nessa aí em relação ao pai lá do presidente da OAB. Então, se você apoiou ele e mesmo depois de tudo, você tem ciência de tudo que ele tá falando, e você continua apoiando esse cidadão, ou você é burro ou você é mau caráter. Pra mim não tem mais meio termo, porque como o Diego falou, é falta de humanidade isso aí, cara. Não tem o que debater sobre isso, né? E eu também fico curioso porque a própria Globo, né, através lá do Jornal Nacional, que é o exemplo maior que a gente dá, porque ainda é o maior alcance, né? Novamente ela noticiou, né, o caso, deu lá todo mundo repudiando, deu todos os lados e tal, mas em nenhum momento ela fala com todas as letras que o Bolsonaro mentiu em relação ao que ele estava falando, né? E não repudiou oficialmente isso. Quando chegou no momento lá da Miriam Leitão, vou voltar a falar nesse ponto, eles fizeram nota repudiando, foi certíssimo. Mas quando é para defender um caso grave como esse, né, um atentado que ele está fazendo em relação às instituições e tudo mais, eles simplesmente dão uma de neutro e não falam o que tem que falar, né? Vai só mostrando, tudo bem, mostrou o fato e tal, beleza, mas cadê o posicionamento, né, cara? Nessas horas tem que se posicionar, não dá para ficar em cima do muro. Eu acho que uma instituição do tamanho da Globo com um atentado em relação a isso, até porque quando foi lá na ameaça do Glenn, que o Bolsonaro fala, né, pode ser até que ele pegue uma cana por isso, pelo caso da Vaza Jato, e aí depois chamou ele de malandro por ter adotado lá os filhos lá que ele tem com o Davi Miranda. A Globo também não se posicionou, né, e o Glenn é jornalista, do mesmo grupo lá que eles fala lá da Abrage e tal, mas eu acho que ela como tinha que botar peso nisso, né, porque o cara tá ultrapassando todos os limites em todo momento, e como vocês falaram, né, ele tá no cargo mais alto político do país, e porra, isso vai durar até quando? Até quando vai todo mundo que assim tem um peso relevante na sociedade vai aceitar e vai levar isso de boa, né, cara? Assim, o Bolsonaro ele já está se comportando como um ditador. Ele não se comporta como presidente. Então, isso a gente já pode assumir isso. Nós não temos um presidente. Esse sujeito que ele está na cadeira de presidente, que ele está com a faixa, ele se entende como ditador. Ele se comporta como ditador. As declarações dele são declarações de um ditador. Ele não se comporta como presidente. A gente pode se questionar o que controlava ele, por que ele estava silencioso nesses primeiros 6 meses de governo. O comportamento dele era diferente do comportamento da campanha. Não, ele falava merda, mas não nesse nível, né, cara? Não nesse nível e não era tão intenso. Essa intensidade que a gente vê agora, essas declarações, isso aí é o Bolsonaro de campanha. Ele parecia mais quieto durante esses primeiros 6 meses por alguma razão, e agora parece que soltou a coleira. Ele fala o que quiser, xinga jornalista, chama pergunta de idiota, se recusa a responder as perguntas, como foi o caso do uso do helicóptero das Forças Armadas para transportar a família dele para o casamento do Eduardo também. Ele simplesmente não responde, não respeita. Durou 1 minuto, tu viu o vídeo inteiro? Dura 1 minuto, da hora que ele chega no local, montam o local lá para dar entrevista coletiva, dura 1 minuto. Ele não responde a primeira, não responde a segunda, entra no carro e vai embora. Simples assim, né? Aí ele já disse que vai extinguir a Ancine, que quer ter um filtro para controlar todo o investimento sobre produção cultural e cinema. Ele já quer censurar os dados do IBGE, não quer que o IBGE faça pesquisa corretamente. A gente falou no programa passado sobre como ele questiona a ciência no Brasil também e os dados do INPE. Então ele já está com um comportamento de ditador. A pergunta que eu faço é quais as consequências serão disso, porque a gente tem uma mudança de quadro agora nesses 6 meses. Foram 6 meses de um Bolsonaro acanhado, que não se comportava como um Bolsonaro de campanha, e agora, depois de 6 meses, ele passa a se comportar realmente como um ditador, sem respeito qualquer com as instituições democráticas. A gente já teve o Maia, por exemplo, ele já se posicionou, ele gravou um vídeo dizendo que ele está do lado da liberdade de imprensa, ele entende que o Glenn não cometeu crime nenhum, ele repudia as declarações do Bolsonaro. Teve ministro do STF também, que já defendeu que tenha um controle das falas do Bolsonaro, pois não são falas dignas de um presidente.
Quais serão as consequências disso? Será, como o Twitter ficou em polvorosa aí nesses últimos 2 dias, será que existe a possibilidade de um impeachment do Bolsonaro? Isso parece estar orquestrado ou não? Simplesmente assim e as coisas estão acontecendo de forma orgânica? Eu tenho percebido uma coisa muito estranha nesse sentido. Ou ele tá querendo se auto-sabotar o governo para recorrer a forças maiores para segurar a onda, porque vai falar que estão querendo dar um golpe nele. Cara, pode vir de tudo aí, né? E essa guinada mais autoritária dele já é algo também que era realmente esperado, assim, dele tentar entrar, dele tentar fazer o jogo, mas perceber que não é possível fazer as coisas do jeito que ele quer, então ter essa guinada mais autoritária. Tem algumas pessoas que já apostavam nisso, só que isso acabou sendo mais rápido do que o esperado, né? As pessoas achavam que isso ia acontecer mais um pouco pro final, metade pro final do mandato. Mas eu acho que realmente esse ar de normalidade pela Globo, né, para essas grandes instituições financeiras também, isso é uma coisa que realmente me incomoda muito, mas é o que de fato aquilo é esperado, assim, que nem saiu, aí eu não sei quando foi essa semana também, que o presidente do Itaú avaliando que as declarações do Bolsonaro não atrapalham as reformas. Então, essas grandes empresas, né, incluindo a Globo, elas vão estar preocupadas o quanto isso vai ou não impactar na economia, nas reformas da Previdência e por aí vai. Então, isso só vai realmente causar algum impacto de vai ter impeachment ou não, se isso começar a atrapalhar esse projeto de destruição neoliberal do país, né? Então, porque ele simplesmente fazer apologia à tortura para presidentes do Itaú, isso daí não importa. Exatamente. Falar de trabalho infantil, fazer nepotismo, botar a família no helicóptero, não está atrapalhando em nada a vida dessa galera, na verdade. Muito bem pontuado. Sobre impeachment também, que para rolar, caso vá rolar um impeachment, né, você precisa que uma outra figura ela se destaque e ela encabece o pedido de impeachment. No caso da Dilma, foi o Cunha. Cunha, ele se dispôs a puxar a ideia do impeachment, a pautar isso. Agora, será que o Maia vai se dispor a pautar um impeachment também? Será que isso vai ser de interesse dele? O impeachment ele é uma questão política, ele é uma questão política. Então, se parecer interessante para quem consegue articular realmente o Congresso, isso não seria algo de outro mundo, assim. E na prática, o Bolsonaro, ele não tem qualquer articulação com o Congresso. Ele não tem. Então, a existência ou não do Bolsonaro ali, ela não é interessante para o Congresso, assim. Então, se surgir a possibilidade de algo mais interessante para o Congresso ser colocado no lugar do Bolsonaro, não acredito que haja esse filtro que as pessoas estão com medo de tirar o Bolsonaro, nossa, o apoio popular. Não percebo isso, assim. Se houver uma figura ali que ela vai parecer mais interessante para o Congresso, acredito que ele pode ser retirado de lá antes do que a gente imaginava. Eu não acredito muito nisso, não. Eu tô com a Alana na questão da pauta econômica. Como isso não influencia e é o que o Maia parece estar mais focado dentro do Congresso, acho que não vai... Provavelmente quando voltar aí do recesso, vai o PT, o PSOL protocolar alguma coisa, mas ele não vai admitir isso, né? Mas eu acho que, assim, o impeachment da Dilma já mostrou que você... tentar encabeçar uma situação dessa para depois tentar colher os frutos, não deu muito certo, né? Você vê o Cunha tá preso e o Temer já foi preso, saiu com a pior popularidade da história, não conseguiu nem apoiar ninguém porque era totalmente radioativo. Então, o Maia, se tentar embarcar numa dessa e, sei lá, o cenário favorecer a ele, tipo, ele encabeçar isso e aí depois começa a surgir denúncia contra ele ou sabotam ele, entendeu? Não sei se a recente história já mostrou que não é muito 2+2 essa situação, né? Porque pode acabar surgindo uma outra via aí, que nem foi a via do Bolsonaro, surgiu uma outra via maluca para preencher esse vácuo, porque, tipo, nem o Bolsonaro, que era vou acabar com tudo isso que tá aí, deu certo, né? Sei lá, cara. Eu vou fazer o Diego aqui com chapéu de alumínio, mas talvez o Bolsonaro ele tenha esgotado os seus recursos para tentar dialogar com o Congresso. Ele liberou todo tipo de emenda parlamentar que ele poderia liberar, já não tem mais dinheiro para ele liberar a emenda parlamentar, então o diálogo
dele com o Congresso acabou. Ele não pode fazer mais nada com relação ao Congresso. E é exatamente quando esse dinheiro acaba, quando ele não tem mais a única moeda de troca que ele tinha, que eram as emendas parlamentares, quando isso acaba, ele torna esse discurso dele mais radical e tenta se voltar para essa população mais radical. Tenta movimentar aquela base mais radical dele. Aí a gente tem que se perguntar o que vem, o que ele espera, ou ele responde a quê também. Porque é aí que eu fico com você também, Vitor, pensando nisso. Ele está movimentando a base já pensando, eu não vou poder dialogar com o Congresso, eu preciso passar por cima do Congresso para conseguir ser realmente um ditador, então talvez em algum momento eu possa criar um caos e fechar o Congresso. Isso é possível? Colocando o chapéu de alumínio aqui, isso é possível. Sim, e do outro lado, eu também imagino que possa existir uma pressão dos parlamentares para que haja essa articulação, para que eles tenham mais representação no governo, que eles não têm tido, se reclama muito disso desde o início do mandato. Se reclama muito disso. Então, será que não há uma pressão do Congresso também, para que exista que eles tenham voz e que eles tenham um papel no governo que eles não têm nesse momento? Atualmente no governo só tem voz os militares e os olavetes. O resto do Congresso está perdido. E quem consegue articular e dialogar com eles nesse momento é o Maia. Então a gente está com um país dividido entre executivo e legislativo de uma maneira muito nítida. Para mim, esses movimentos do Bolsonaro, eles respondem um pouco a isso. Estou colocando o chapéu de alumínio, mas para mim a gente está com uma situação crítica. Alguma coisa vai acontecer a partir disso. Ou a gente vai ter realmente uma cisão ali muito mais evidente entre o legislativo e o executivo e vai se ter que tomar alguma decisão sobre o Bolsonaro, ou ele vai descaradamente tentar insuflar o caos na população, o caos civil. Porque você vê que o Guedes e o Moro, por exemplo, que são grandes bastiões do governo, estão quietinhos em todas as declarações, né? Não comentam nada. Então, isso também começa a me deixar uma pulga atrás da orelha. Sei lá, cara, tá muito... Tipo, ele tá jogando muito solto e ninguém fala nada, né? Tá muito estranho isso aí. Bom, mas vamos correr aqui, porque realmente eu tô com um horário hoje aqui, né? A gente tem mais 2 tópicos para comentar. Vou deixar vocês falarem aí, se possível, brevemente, apesar da gente saber que o assunto é muito sério, tão sério quanto as bobagens que o Bolsonaro fala, mas acaba que o Bolsonaro acaba repercutindo mais, né? Porque afinal é o presidente, mas vamos aí falar sobre os 2 tópicos que faltam aqui na nossa pauta. Então, volto eu aqui neste momento da parte que todo mundo acha chato, falando de assunto chato, né? Mais um capítulo, né, da guerra de facções que se desenrola nos presídios aqui da região norte, que é por onde passa, né, o grosso do tráfico de drogas que vem aqui dos países andinos com destino à Europa e aos Estados Unidos, passa por aqui. Né? Por isso que aqui é tudo tão disputado, por isso que aqui daqui até o Nordeste vive tendo massacre em presídio. Né, não é à toa, é porque o exército que devia estar fazendo a guarda das nossas fronteiras, que devia estar fazendo uma política de enfrentamento ao tráfico de drogas onde ele acontece de fato, está subindo o morro no Rio de Janeiro para matar preto e pobre, em vez de estar fazendo guarda de fronteira aqui na Amazônia, né, ou até no Mato Grosso, que é por onde entra, né, a carga de droga, a carga de arma que vai abastecer o tráfico de droga no Rio de Janeiro, em São Paulo, e que vai abastecer o tráfico de droga na Europa e nos Estados Unidos, né, principalmente aí a cocaína e a maconha. E aí, enquanto não existir uma política real que ataque as causas desse tráfico e fique só nessa política de genocídio da população negra, né, uma política cruel, né, que esse sádico desse governador do Rio de Janeiro é um avatar, né, um avatar da desgraça, da personificação de tudo que não presta, falando que, sei lá, vou mandar prender quem fuma maconha na praia. Meu amigo, você pode prender toda a população que frequenta a porra da praia, quem fuma e quem não fuma. Enquanto você não tiver uma fiscalização de fronteira correta, enquanto você não tiver uma regulamentação desse mercado, enquanto você não tiver um combate às causas, você vai ficar só matando gente, matando preto, matando pobre, matando favelado. Mas é isso que se quer, né? A guerra às drogas existe para isso, para fazer esse controle populacional. E aí nos presídios não é diferente, né? Morre-se de todas as formas, e aí aqui no norte morre-se de verdade em rebelião e guerra de facções, né? Só para dar um pouco de detalhe da notícia, foram 57 mortos aqui numa rebelião no presídio em Altamira, no estado do Pará. Né? Aqui em Manaus já tinham sido mais 50 e poucos, há uns 2 meses atrás, né? E esse número vai crescendo. E lembrando que
quando você entra na cadeia, você é obrigado a escolher uma facção. Você pode ter sido preso por, sei lá, roubar uma lata de manteiga. Quando você entra na cadeia, você tem que escolher uma facção, porque senão você é morto. Você tem que escolher um lado. E aí, nessas horas, não são só os chefes das facções que são mortos. Eles entram no pavilhão da facção oponente e eles matam todo mundo. Então tem gente ali que muitas vezes foi preso como um aviãozinho de beira de rua, né, que é o que a polícia gosta de fazer. E aí essa pessoa morreu e agora tem mais uma família, né, que não tem um membro para ajudar a sustentar, né? Tem mais uma família que já perdeu aí um pai, uma mãe, um filho, e aí é mais uma família desamparada, é mais uma família que provavelmente vai passar necessidade. Aliás, vai passar fome, né? Que o presidente disse que não existe fome no Brasil, mas existe, né? E quando você faz isso, você pega alguém que estava, né, pegou a única oportunidade que teve ali era um aviãozinho, você joga ele na cadeia, você transforma ele numa vítima do sistema de diversas formas. E são aí mais 57 famílias que perderam uma pessoa, porque eu queria só, né, para encerrar essa fala, dizer que ao contrário do que a maioria do pessoal que votou nesse cidadão pensa, preso também é gente, preso também é ser humano, e merece viver, né, e merece viver porque no Estado brasileiro não existe pena de morte. Então, quando você condena esse tipo de gente nas condições que nós temos no nosso presídio, você está condenando a morte, ou até pior do que a morte. E aí acabam sendo feito esse tipo de vingança barata que as pessoas confundem com justiça e comemoram enquanto comem, sei lá, um almoço de domingo depois de rezar um Pai Nosso. Perfeito, Diego. Nada a acrescentar. Rodrigo, Alana? Não, eu também não tenho muito que acrescentar, assim, só reforçar o discurso antipunitivista que a gente tem que fechar a prisão, não é construir mais prisão, porque prender gente não adianta, assim, a gente tem a terceira maior população carcerária do mundo e a violência só aumenta, então, assim, acho que é uma conta que não fecha, né, a gente precisa realmente rever todo esse discurso punitivista que a gente tem que prender gente, porque isso não está resolvendo, muito pelo contrário. E aí, Rodrigo, você vai querer comentar ou já vai puxar o próximo tópico? Sinto contemplado, assim. Não, vou fechar com aquela que para mim talvez seja a notícia mais triste dessas últimas 2 semanas, assim. Em todo programa, praticamente, a gente bate nessa tecla de que a população indígena é uma das populações mais desassistidas do país, e que o direito às terras tem sido colocado em xeque desde a ascensão do Bolsonaro. Já estava em risco, já era complicado nos governos do PT também, mas agora isso tomou uma outra escala. E o acontecimento dessa última semana diz muito pra gente, que é a invasão da terra indígena do povo Wayampi, no Amapá, no oeste do Amapá. Na semana passada, na segunda-feira, dia 22, o líder dos Wayampi, Emira Wayampi, ele foi assassinado a facadas. Os invasores, que aparentemente são garimpeiros ou são contratados por garimpeiros, eles se instalaram na aldeia Ararimã. Eles forçaram a saída da população Wayampi de lá, que estão numa aldeia vizinha. Fica lá, tudo lá é acesso em parte a pé, em parte pelo rio também, então a chegada é muito difícil. Isso está acontecendo aí nessas últimas 2 semanas. A Polícia Federal e o Exército já foi chamado para assessorar também uma parte, para auxiliar alguns agentes da FUNAI que estavam na região. As últimas declarações, elas são muito vagas, dizendo que não há indício de assassinato, mas a população ela foi expulsa de suas terras. Assim, o contexto em que essa população é expulsa de suas terras, em que acontece essa invasão, em que o líder indígena, que é Emira Wayampi, é assassinado, é um contexto não só de declarações do Bolsonaro a favor da mineração em terras indígenas e de afrouxar a legislação para permitir a devastação da Amazônia, assim como a venda da Amazônia para os Estados Unidos também, como existe sim uma minuta. Logo na terça-feira, depois do assassinato do Emira Wayampi, há uma minuta que ela foi finalizada com um projeto de lei que regulamenta a mineração em terras indígenas. Sabe? É um projeto de devastação e destruição da Amazônia e das terras indígenas. Isso porque já é uma população que sofre com o desgaste provocado pela mineração ilegal.
A mineração ilegal, ela já acontece em terra Yanomami, em Roraima e no Amazonas também. Acontece na terra dos Munducurus, no Pará, no Cinta Larga, em Rondônia. Essa mineração ilegal, ela já acontece, ela devasta rios, devasta as matas, ela expulsa essa população de lá. Lembrar que a propriedade dessa população é coletiva, uma propriedade coletiva não deve seguir os mesmos padrões que esse governo espera, que toda propriedade ela seja privada. Isso fragiliza ainda mais essa população quando não é assistida pelo Estado. Por ser uma propriedade coletiva, elas estão à mercê das decisões do Estado, das decisões da União sobre as suas terras. E essas invasões, agora esse tipo de assassinato, tem sido festejado pelo governo, incentivado. Então, isso não é a primeira vez que isso acontece, não é a primeira situação. A população Munducuru está em guerra, está defendendo as suas terras com as próprias mãos, porque não tem nenhuma defesa, não tem nenhum posicionamento do Estado a favor dos Munducuru, por exemplo. Então, para mim, essa foi a notícia mais triste dessas últimas 2 semanas, e o pior é saber que isso continua a acontecer, que não adianta você chamar a polícia, não adianta você chamar o Exército, não adianta os agentes da FUNAI estarem lá, porque o Ministério Público vai e diz que não está acontecendo nada. Esse chefe indígena que foi assassinado aqui não. Ele morreu sozinho com esse monte de facada. Levou facada no corpo inteiro. A faca atacou ele sozinho. E esses garimpeiros que invadiram aqui a aldeia do lado, não. Eles só chegaram aqui, se instalaram nessas casas, eles estão armados, mas quem disse que isso é uma invasão? Ah, essa aqui é uma terra rica em ouro. Só pelo fato de que eles querem tomar esse ouro, isso já dá o direito deles de assassinar e de expulsar a população que tem realmente o domínio que protege aquelas terras. Isso, a gente está vivendo um grande projeto de devastação da Amazônia, um grande projeto de extermínio da população indígena, que é assinado embaixo pelo governo Bolsonaro. Isso é e quem diz que esse governo não está fazendo nada, para um minuto e pensa nesse tipo de notícia. E todos os dias chega uma notícia diferente sobre isso, uma notícia nova. Esse governo está fazendo sim, ele está colocando em prática esse projeto de devastação. É até difícil. Qual foi a resposta do Moro, hein, quando ele mandou averiguar lá, que ele falou que a FUNAI e o BOP foram lá e aí averiguaram que não tinha nada disso, né, de invasão. Disseram que não tem indícios de assassinato e de invasão. Basicamente está dizendo que toda essa população indígena, todos os agentes da FUNAI, todos os repórteres que coletaram informações, todos eles estão mentindo. Todos eles estão contando mentira. Pois é. Bom, gente, eu não tenho mais nada a acrescentar, até porque eu já estou com o meu tempo aqui. Preciso realmente fechar aqui a gravação. A gente volta depois nesse tema na próxima semana, se continuar reverberando, mas acho que o Rodrigo já conseguiu explanar muito bem sobre o assunto. Vamos rapidinho aqui para as dicas culturais. A minha dica cultural dessa semana é o Segue o Fio número 36, com a participação do Rodrigo Hipólito, que ele narrou uma thread do Denis Almeida e tá sensacional. Se você está escutando aí o Midcast, seja por agregador, Spotify, seja lá por onde você estiver ouvindo, procura aí o Segue o Fio 36, que o menino Rodrigo tá lá dando uma palhinha no Segue o Fio. Lá eu tô menos irritado, lá ninguém vai me ouvir xingar, então você quer me ouvir a minha voz com um pouco mais de placidez, né? Solta o play. É verdade. Vamos lá, rapidinho aí, indicações. Só indicar que a série Good Omens, que eu vi ontem no Tapa, ela é da Amazon Prime Video, mas ela também está disponível naquele serviço da pipoca lá. E é muito divertido, beijo. Serviço da pipoca. Vamos lá. A minha é muito boa mesmo. Não, só ia reforçar que Good Omens, a gente assistiu, é realmente muito boa. Vamos lá, Alana e Rodrigo, fechando aí. A minha indicação é um podcast também, um podcast que está com poucos episódios, ele é novo, é um podcast chamado Originárias, onde você conhece artistas e músicos indígenas contemporâneos, então já relaciona com a última notícia que a gente teve ali. Aproveite um pouco da arte e da cultura indígena enquanto ela ainda existe. Excelente, cara. E você, Alana, tem alguma coisa para indicar hoje? Pô, nem pensei em nada para indicar, eu só vou fazer o jabá do Não Pode Tocar, então, que a gente tem, como que é o nome daquele episódio que você gravou? Eu não sei se você já indicou aqui também semana passada, né? Não, eu raramente indico Não Pode Tocar. Ai, que ótimo, então vou aqui fazer o jabá. É porque tem aquele episódio que você gravou, acho melhor você falar sobre o episódio, sobre o trabalho da Salissa. A gente tem um ensaio, né, que a Alana e eu fizemos pro Não Pode Tocar, que é o Identidade e Alteridade.
que a gente fala um pouco sobre essa construção histórica do eu e do outro, e como que essa separação pode levar à desumanização do outro. Então, esse foi o penúltimo episódio que a gente publicou. O último episódio que a Fabiana e o André constroem crônicas do cotidiano, falam um pouco de como funciona o processo poético no dia a dia, para a gente aproveitar os pequenos detalhes da vida. Excelente, muito bom, gente. Todos os links das notícias que a gente comentou aqui vão estar na descrição do episódio, se você quiser clicar, conferir mais detalhes. Mas vamos fechando por aqui hoje, dar tchau para os ouvintes e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Falou, tchau, galera. Valeu, falou.